tá gravando. Agora Agora começou. vai. Agora começou. Agora sim. Beleza. Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, tá? Vai ser sobre o racismo, acho que todo mundo já ficou sabendo lá no grupo ou por aí. É um bate-papo sobre racismo, sobre as causas do racismo, sobre um pouco da origem do racismo, tá? Vai ter alguns dados meio pesados aqui, meio chatos de se falar, mas a gente tem que falar, a gente tem que abrir os olhos da população, né? A gente tem que colocar esse assunto em tona, em debate, para poder até promover o debate fora daqui, né? Para que isso não aconteça mais, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aqui, com os slides, tá? E aí, a partir do momento que eu começar a compartilhar a tela, eu não vejo mais vocês, tá? Então, qualquer coisa, vocês me gritam aí. Eu vou repetir mais uma vez. Quem tiver na reunião, vou pedir para desligar o microfone, tá? Deixar o microfone desligado. Elizabeth, por favor, se você puder desligar o microfone para mim. Isso, muito obrigado. Então, pessoal, vamos lá. Quando quiser falar, aperta a mãozinha aí, alguém me ajuda, avisa que estão pedindo a palavra que eu deixo, tá bom? Quem mais? Pessoal que entrou agora, seja bem-vindos. Obrigado aí pela presença. Vou compartilhar minha tela aqui agora. Tá aparecendo para todo mundo aí, gente? Acredito que sim. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Aula 4 da eletiva. Essa eletiva é do nono ano A, tá? Que é a turma que eu dou aula de eletiva lá. Mas é um assunto que todo mundo tem que saber, então eu chamei geral para todo mundo colar aí na grade para poder participar dessa aula tão importante aí, tá bom? A nossa eletiva é propaganda é a alma do negócio, ou seja, a gente vai ter que fazer uma campanha publicitária na culminância dessa eletiva. E essa campanha vai ser sobre o racismo. Por isso eu trouxe esse assunto hoje para a gente saber, né, ter embasamento, ter argumentos para poder criar uma campanha legal depois na escola, tá bom? Como é que faz aqui? Vocês estão mais acostumados? Quando alguém vier para a reunião, eu tenho que autorizar, eu vou ter que escutar e autorizar a pessoa aqui? Como é que funciona? Estou escutando barulhinho de gente querendo entrar. Bom, vamos lá. Eu sou o professor Wander Guimarães, que todo mundo já conhece, né? E tem o professor Alê Brancão, que é o outro professor envolvido na eletiva junto comigo, tá bom? E até brincar com ele, pô, a gente vai falar sobre o racismo, o nome do professor é Alê Brancão. Aí não dá, né, professor? Mas é uma brincadeira entre a gente, tá certo? Professor, gente boa. O tema da aula, diga não ao racismo. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Estão preparados, gente? Vamos lá, hein? Para começar, eu trouxe aqui uma imagem, né? E vou colocar um vídeo na sequência para a gente ter um momento de reflexão, tá bom? Essa imagem aqui, gente, é uma imagem antiga, sim, mas é uma coisa real, tá? Uma coisa que realmente acontecia. Então vocês podem perceber que está em inglês aqui, ó, white, que é a palavra branco em inglês, e colored, que é a palavra de cor, na verdade, né? Colorido. Na verdade, dá para traduzir como de cor, tá? Ou seja, pessoal, naquela época, as pessoas pretas, as pessoas negras não poderiam usar o mesmo lavatório ou o mesmo bebedouro que uma pessoa branca, tá? Então, para vocês terem uma noção do que o racismo já foi capaz, talvez vocês não foram vivos, não eram vivos para poder presenciar isso, mas isso já aconteceu, é uma foto real do que acontecia. Principalmente lá nos Estados Unidos, que teve lá a segregação, né, os movimentos lá, o apartheid, né, na África do Sul, e muitas outras coisas mais. Então é uma imagem chocante, né? Se você pensar nos dias de hoje, como é que pode, né, uma pessoa estipular um local para os negros, né? E isso não era só nos bebedouros, tinha no banco do ônibus, tinha o banco do ônibus reservado para o negro, né? E o banco do ônibus reservado para o branco. Isso não é uma coisa fora do comum naquela época, era uma coisa normal, tá? Então vamos lá assistir o vídeo?
Eu vou ter que sair, vou ter que compartilhar a tela de uma outra forma. Tem que interromper aqui. Wander, eu não sei se você consegue compartilhar o vídeo aqui para todo mundo. Eu acho que o ideal é você colocar o link para nós aqui no chat e a gente assistir. Eu acho que o Meet não permite compartilhar vídeo. Compartilhe o vídeo com Tá, uma guia. eu vou tentar aqui. Qualquer coisa, se não estiver dando certo, vocês me avisam aí. Gente, tem gente querendo entrar aqui. Tá falando que é para fechar a caixa de diálogo. Peraí. Pronto, permiti alguém entrar aí. Boa noite, seja bem-vindo. Somente no assunto ainda, hein? Começando agora. Peraí, já tá quase, hein? Tá compartilhando, gente? Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Sim, tá sim. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente tá falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que estou sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela
dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Voltei. E aí, gente, pesado, né? Deu para acompanhar? Deu para entender direitinho? Sim. Tem mais gente Sim. entrando aí na reunião. Professor, cara de choro. Na verdade, toda vez que eu vejo esse vídeo, eu dou vontade de chorar. Já chorei hoje quando eu vi a primeira vez, estou chorando de novo aqui agora. Que realmente é complicado, né? Mas eu não posso perder agora, nesse momento aqui, o foco. Preciso ser forte nesse momento para continuar a reunião, tá bom? Mas é assim, coisa que a gente acha que não acontece, né? A gente acha que não existe, né? O brasileiro costuma achar que racismo não existe, tá? Mas ele existe sim, às vezes de forma muito velada, né, escondida, às vezes é uma de forma estrutural, tá dentro da estrutura do Estado já, e ninguém percebe, às vezes a gente acaba cometendo, né, racismo e não percebe que está cometendo. Então eu vou voltar aqui para continuar aqui com a minha... Olha o nome do cidadão, meu Deus do céu. O Rui deu uma... O que vocês acham, molecada? Meus alunos que estão aí na sala, o que vocês acham? Querem falar alguma coisa sobre o vídeo? Alguém já teve alguma coisa do tipo? Já sofreu ou já presenciou algum tipo desse... Eu já sofri, já. Já sofreu? Quem está falando? A Ellen. Oi, já sofreu, Ellen? Você quer, Já. se você quiser falar pra gente, você acha melhor não se sente à vontade? Mas, pô, pai, acho que 7 anos atrás. Você não está muito à vontade, tá? Então tudo bem. Um dia que você se sentir mais à vontade, você se quiser conversar, eu tô por aqui, tá? Tá bom. Seja no particular, tá? Só você. Oi, Júlio. Seja bem-vindo, Júlio. Vou voltar a apresentar a tela aqui, os PowerPoints. Posso falar só um minutinho? Pode falar. Só durante a apresentação do vídeo, eu também me emociono, já vi algumas vezes e sempre fico mexida quando vejo esse vídeo, mas o que é mais importante, a meu ver, de pensar, depois de assistir um vídeo como esse, é que as crianças não nascem pensando como a sociedade impõe depois, elas são formuladas. E é importante a gente refletir sobre isso, que no final, é até o que aparece no finalzinho do vídeo, né? Mantenha-se criança, tenha sempre esse olhar de empatia, de como o outro se sentiria se passasse pela situação, se colocar no lugar do outro sempre, para que se mantenha sensível, como as crianças nascem. Isso aí, muito obrigado, Sueli Tertuliano. Vamos lá, gente. Primeiramente, vamos definir aqui mais ou menos o que é racismo, né? Só para a gente traçar o norte, eu peguei essas definições aqui de dicionários, tá? O que é racismo? Preconceito e discriminação, tá aparecendo para vocês aí, né? Preconceito e discriminação direcionados a alguém, tendo em conta sua origem étnico-racial, geralmente se refere à ideologia de que existe uma raça melhor que outra. Então, de acordo com essa definição aqui, preconceito é geralmente algum grupo de pessoas, né, alguma raça que se sente superior a outra. E essa raça acaba por se achar melhor, né, acaba enxergando todos os defeitos possíveis na outra raça, né, achando que a sua raça é superior à outra, tá? E essa raça, que é a raça que a gente está falando que acha isso, é a raça branca, a raça ariana, né? Na verdade,
desde lá do começo, lá no Brasil, tomar o Brasil por modelo, desde a época do colonialismo, que o Brasil foi descoberto, né? As viagens através dos navios negreiros, né? Os negros vinham de lá para cá, né? Para América, né? Em condições subhumanas, né? Vinham amarrados, muitos vinham doentes, eles morriam no navio e aí eles jogavam os negros para fora do navio, né? O corpo do negro morto para fora do navio, para não deixar ali em cima por causa do cheiro, por causa de outra coisa. Então, ou seja, nem um enterro digno essas pessoas tinham nessa época, tá? A outra definição aqui, ó, sistema que afirma haver uma raça considerada superior e que, em razão disso, deve dominar outras, falando especialmente das pessoas fenotipicamente brancas em relação a outras fenotipicamente não brancas, tá? Então é basicamente isso que eu já falei, uma definição do que é racismo, tá bom? Acho que aqui fica melhor para ver. Fiz uma linha do tempo aqui do racismo no Brasil, pessoal. E aí, o pessoal está com o microfone ligado, se puder desligar o microfone, está incomodando um pouco aqui. Obrigado. 1837, pessoal, a primeira lei da educação, olha só que beleza. A primeira lei da educação no Brasil proibia os negros de ir à escola. Então vejam só, né? A primeira lei da educação foi feita para que o negro não pudesse ir à escola, tá? Aqui já começa o atraso, ó, né? Que lá na frente a gente vai chegar ainda, que eu vou comentar com vocês. 1850, lei das terras. Ou seja, os negros não podiam ser proprietários. O negro não podia ter uma propriedade, tá? O negro não podia ter um terreno para poder plantar, não podia ter nada disso, certo? O negro, ele tinha que viver na casa dos outros, de escravo, né? De favor, em troca de comida, e às vezes em troca de pão e água, tá certo? Aí, em 1871, veio a lei do ventre livre. Ventre livre. O que era essa lei do ventre livre, pessoal? Os filhos dos escravos nascidos após essa época aqui, ó, 1871, eles eram considerados livres, tá? Então, depois de 1871, quem nascesse negro estava livre, tá? Mas como ele estava livre, se o pai e a mãe dele estavam escravizados, essa criança ia sair da casa sozinha, andando, ia procurar liberdade, meio impossível de acontecer, né? Então, mais uma lei aqui que não serviu para muita coisa. 1885, lei do sexagenário. Escravos maiores de 65 anos eram livres. Depois dessa lei aqui, as pessoas maiores de 65 anos negras não precisavam mais ficar na casa, na senzala, ficar trabalhando como escravo lá. Só que muitos, nessa época, não chegavam a 65 anos de acordo com as condições que eles eram submetidos, tá? Então, dificilmente chegavam a essa idade aqui, 65 anos. Sem contar que na época, né, 1885, a estimativa de vida já era muito menor, né? Era por volta de, se eu estiver falando besteira, me corrijam aí, por volta de 40 anos, né? Estimativa de vida nessa época, ou aproximadamente depois. Continuando aqui, em 1888 teve a abolição, a famosa assinatura da Lei Áurea, a famosa o endeusamento da princesa Isabel, tá? Só que não é muito bem isso. Ô Rui, você gostaria de falar um pouquinho sobre essa data aqui? Sobre a princesa Isabel, essa data? Você gostaria de falar um pouco? Desculpa, Wander. Eu só pedi para você ocultar a barrinha, isso. Com um certo atraso, tá? Eu estou pelo celular aqui, eu percebo que pelo computador eu tenho um certo atraso em relação ao computador, né? O meu celular, ele é celular de pobre, então o bicho não tem muita memória, ele fica falhando. Mas sobre o que, Wander, você pediu? A questão de 1888, o que é? Sobre a abolição, falar um pouquinho da princesa Isabel, que tem o endeusamento, né? Muita gente acha que a princesa Isabel foi uma princesa realmente. É uma heroína, né? Uma heroína, né? Do povo negro, né? Na verdade, as coisas não foram bem assim, né? Então, assim, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque, assim, para não ficar também sendo muito chato aqui, com muita explicação de história.
Certo. É o seguinte, cara, 1888, havia um movimento que já queria que o Brasil deixasse de ser uma monarquia para ser uma república, né? O Brasil era o único país monarquia das Américas. Todos os países do continente americano eram repúblicas. E havia um movimento muito forte para que o Brasil deixasse de ser. O Brasil queria se industrializar. O Brasil queria, não, falando assim de o Brasil queria, parece que existia uma pessoa chamada de Brasil, não é? Havia necessidade de um processo de industrialização. Mas quem mandava no Brasil nesse período eram os grandes fazendeiros, que nem mandam ainda hoje. Se você for ver esse congresso que nós temos aí, a maioria dos deputados que estão ali são fazendeiros, ou então são parentes, são pessoas ligadas à bancada ruralista, que são os fazendeiros, são os caras que mandam na terra, são os donos de terra. E aí, o que acontece? Para que o Brasil, para agradar os fazendeiros, a princesa... Peraí. Para agradar os fazendeiros, que de repente estavam, né, flertando com alguns interesses de pessoas da cidade, com o processo como é que eu diria? O processo de industrialização. Eu fiz uma confusão aqui rapidinho, deixa eu só voltar. Eu falei que o Brasil estava no momento de se industrializar, mas havia também o movimento de emancipação dos negros era muito forte, havia um interesse muito grande. Então, para ganhar crédito com quem queria industrializar o Brasil, com quem pensava num Brasil moderno, sem a escravidão, a princesa Isabel ela foi e assinou esse documento. Tanto é que, menos de um ano depois de ela ter assinado esse documento, o Brasil vai se proclamar uma república. Por quê? Porque esse ato dela assinar esse documento, né, o Brasil movimentos no Brasil querendo o Brasil sendo uma república. Eu sei que ficou meio confuso, assim, eu estou retomando para organizar a bagunça. Certo. O movimento no Brasil, vários movimentos republicanos querendo que o Brasil deixasse de ser uma monarquia. Tá? Esses movimentos aliados a movimentos que queriam o fim da escravidão, tanto que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, ela tentou agradar setores da sociedade, setores progressistas, vamos chamar assim, e aí ela deu a canetada. Quando ela dá essa canetada, em 13 de maio, ela vai ferir, digamos assim, os fazendeiros, a aristocracia brasileira, principalmente a paulista, a mineira e a carioca, né, que eram onde concentrava a maior parte dos escravizados no Brasil. O resultado disso é que esses fazendeiros se sentiram traídos, porque os últimos escravizados foram libertados, e aí o que esses caras fazem? Eles dão apoio aos militares no ano seguinte, que proclamam a República, e acabam, tiram a família real do poder, né? Então, na verdade, ela não fez assim porque ela era legal ou humanista, né, que ela fosse. Muita gente pinta ela como uma mulher humanista. Até porque, se ela fosse, ela não esperaria o regime da família dela, que é a monarquia, está tão desgastado para ela fazer isso. Eles teriam feito isso muito antes. Tá? Lá em 1850, o pai dela ainda era um jovem, em 1850. Ela não existia. Mas, assim, a família real teve escravizados, a Igreja Católica teve escravizados, todo mundo tirou uma casquinha nas nossas costas, né? Nas costas do povo negro, do povo preto. Então, falou tudo, viu? Tem boatos aí, tinha uns colegas meus que trabalhavam junto com essa princesa Isabel aí, que contavam que ela, inclusive, tratava muito mal os próprios escravos dela, né? Então, ela tinha vários escravos e na verdade, ela foi obrigada, né? Ela foi meio que forçada a assinar essa lei. Trocando em miúdos aí para poder ficar bem mais fácil de vocês, ela não fez porque ela quis, foi obrigada, sofreu uma pressão, tá? E outra, ela decretou a liberdade dos negros nesse dia, mas não tinha nenhuma infraestrutura para poder esses negros saírem de lá e ir para algum lugar decente para poder continuar a vida, entendeu? Como é que você vai sair de lá?
Como é que você vai sair lá da casa que você está trabalhando como escravo, sendo que você não tem para onde ir, né? E aí o que acontece? Muitos foram para a rua, muitos foram, né, praticar delitos, porque eles não tinham onde viver, não tinham o que comer. Eles estavam libertos, mas eles iam fazer o quê? Como é que eles iam arrumar dinheiro? Não deram não deram casa para eles morarem, um terreno para eles plantarem, né? Então foi meio que de qualquer forma que eles fizeram a coisa, né? Não foi uma coisa programada. Pode falar, Rui. Então, Wander, tem uma questão aqui, assim, que eu quero provocar, jogando essa questão para a reflexão da galera. É o seguinte, nós temos aqui, por exemplo, em Pederneiras, uma boa parcela da população é descendente de italianos. E há quem diga, muitos dos adultos cresceram ouvindo o seguinte, é que os italianos vieram para substituir os africanos. Mas aí eu penso o seguinte, se os africanos ou os descendentes de africanos que estavam aqui há mais de 300 anos, fazendo todo tipo de trabalho, inclusive nas plantações de café, sabiam lidar com isso, já faziam isso há muito tempo, por que havia necessidade de substituí-los, se eles eram trabalhadores especializados nesse serviço? Só sabiam fazer isso, claro, não só sabiam fazer isso, sabiam fazer música, sabiam dançar, sabiam cozinhar, sabiam falar com os deuses da natureza, por conta das religiões de matriz africana. Mas eu quero dizer com relação ao trabalho. Essa ideia de dizer que os italianos, que os alemães vieram para substituir os negros, quando houve a libertação, é uma afirmação falsa que a gente hoje tem que tentar desconstruir. E aí é o seguinte, só para eu terminar, o dia 13 é o último dia, aliás, foi o dia em que a princesa Áurea assinou esse documento, e nesse mesmo dia, milhares de africanos ou de negras e negros, que se tornaram homens e mulheres livres e não cidadãos, eles começaram a deixar as fazendas. Eles saíam e os italianos, os brancos, entravam, porque os fazendeiros brasileiros, se eles tinham que pagar alguém, eles preferiam pagar um trabalhador branco, até porque muitos fazendeiros queriam que seus filhos casassem-se com as meninas, com as moças europeias que estavam chegando, para dar netos de olhos azuis, né, netos de pele clara. Houve uma política de embranquecimento. Então, esses fazendeiros, com o apoio do governo brasileiro, começam a trazer levas de imigrantes, e esses imigrantes é que vão receber do governo todo tipo de benesse, passagem para vir da Europa, muitos recebem terras, recebem aquelas colônias de italianos, colônias de poloneses, de alemães, né? Eles vão receber aqui, enquanto os nossos antepassados negras e negros são colocados para fora, e aí não tem o que fazer no dia 14 de maio, não tem muito o que fazer. E aí vão para as cidades encher as periferias, até porque comprar casa ou comprar terreno nas melhores áreas a gente não tinha. E quando eu falo a gente, eu me incluo porque eu sou descendente desse pessoal. Tá bom? É isso. Beleza, Rui. Tudo bem colocado. É aquele negócio, né? Já que não vai ter mais escravo, também não vão pagar para ele, né? Vão pagar para o outro. Vão pagar para o branco fazer o mesmo Perfeito, serviço. é isso aí. Complicado. Então vamos seguir aqui, gente, para não ficar muito longo. Vamos lá. 1890, Lei dos Vadios e Capoeiras. Só vou comentar para vocês saberem o que era, tá? Quem não sabe, né, na verdade. Essa lei aqui, as pessoas que estavam desempregadas na época, ou estavam na rua, lutando capoeira, jogando capoeira, né, desempregados, elas eram consideradas criminosas, né? Então eles prendiam essas pessoas. Se a pessoa não tinha emprego, é criminosa. Se a pessoa estava na rua jogando capoeira, mas não trabalha, não tem emprego, é vadio, né? Então vamos prender esse pessoal. E aí o que aconteceu? Desde essa época já existia o alto índice de encarceramento, né, dos negros. Nessa época já começou nas cadeias, né, nos presídios, ter a maioria esmagante de negros nas cadeias. Aí em 1988, olha quanto tempo se passou daqui para cá, ó, aí que fomos ter uma Constituição que previa que o racismo era crime, né? 1988, se for ver bem, não faz muito tempo, gente, ó. 98, 2000, 30 anos atrás, é isso?
30 e poucos anos atrás? Olha só. Só aqui que a gente teve uma lei dizendo que o racismo é crime. Só a partir daqui. Tá? Aí em 2003, sancionaram a Lei 10.639, História e Cultura Afro-Brasileiras nas escolas. Tornou obrigatório, né, o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Tá? Eu sei que tem muito professor que trabalha com isso, mas tem muito professor também que não trabalha, não gosta de trabalhar. Né? Tenho certeza que o meu amigo Rui aí, que é professor de História, trabalha e trabalha muito bem esse tema, mas não são todos. Tá? Da mesma forma que tem também a lei que tem que trabalhar a literatura africana também, na língua portuguesa, e tem muito professor de português que não trabalha. 2010, tem o Estatuto da Igualdade Racial, né, onde foi debatido algumas situações para poder ter umas políticas públicas com melhorias para a turma negra, né, para essa classe. E 2012 tem a lei da cota nas universidades, que a gente não vai debater aqui a lei da cota na universidade, tá? Para não demorar muito, estender muito o assunto, porque esse aqui é assunto que dá para se debater umas 3 horas seguidas, tá? Mas com os números que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ter uma noção disso daqui, tá bom? Vamos lá, vamos conhecer alguns dados. Peguei alguns dados aqui que a gente pode trazer para a conversa. Olha lá, ó. Vocês sabiam que no país, no Brasil, os negros representam 54% da população? Ou seja, a cada 100 pessoas no Brasil, 54 são negras, né? Ou pardas ou negras, né? Então a gente tem aí a maioria da população brasileira negra, tá? Não é a minoria, estamos falando da maioria, estamos falando de 54%, tá? Se dividir o país no meio, mais da metade do país é pardo ou preto, tá? Ô, Wander, Oba! tem um detalhe aí. Esses 54 são aqueles que se autodeclaram, são aqueles que Sim, se assumem negras e negros. verdade. E como a gente vive num país racista, uma boa parcela da nossa população negra não se autodeclara negro e negra, porque tem Verdade. vergonha, porque não quer se reconhecer negro ou negra. A gente sabe, cara, e não é culpa dessas pessoas, é Não, culpa de não. um modelo de sociedade baseada no racismo, não Sim, é? Mas se essas pessoas tivessem a possibilidade, e é por isso que a gente tem que trabalhar esses temas, tivessem a possibilidade de conhecer a história do seu povo, enxergar o lado bom, né, a beleza de ser o que é, né, no caso negro e negra, uhum, se pudesse ter esse acesso a isso, se autodeclarariam negras e negros. Esse percentual de 54%, cara, no mínimo ele chegaria aí a 70 e alguma coisa. verdade. Perfeito. Continuando aqui, ó. População, né? 54 negros, 46 brancos. Agora vamos ver aqui, pessoal, ó, vítimas de homicídio. Quantas pessoas são vítimas de homicídio? Vamos lá, olha como é assustador esse dado aqui, ó. 71% de negros e 29% de brancos, né? Isso aqui era para estar mais ou menos aqui, ó, pau a pau, né? Meio a meio, um pouquinho para cá, talvez, mas olha a discrepância, ó. A cada 100 pessoas que morrem no Brasil, 71 são negras, tá? São dados, tá, gente? Estatísticos. Ó, em 2016 eu peguei esse exemplo porque foi o ano que teve mais mortes aqui violentas na cidade, no estado de São Paulo. 62 mil pessoas, 517, morreram em 2016 por morte violenta. Os negros foram 71,5. Pela primeira vez a taxa ficou superior a 30 mortes a cada 100 mil habitantes. Ou seja, a cada 100 mil habitantes, 30 mortes de pessoas negras, tá? Se a gente colocar isso aqui com Pederneiras, por exemplo, que tem 50 mil habitantes, é como se a gente falasse que aqui em Pederneiras, de 50 mil habitantes, morreram 15 negros, 15 pessoas negras aqui em Pederneiras. É um número assustador. Outro dado interessante, pessoal, ó, perfil das pessoas mortas decorrente de intervenção policial em 2018, né? Será que é coincidência isso aqui, gente? Ó, 485 negros contra 276 brancos, né? Então, até nas atitudes que a gente pode
considerar legítima, que é uma ação policial, pode haver racismo também, tá? Não posso aqui ser enfático e falar assim que existe, né? Mas é uma grande possibilidade, tá certo? Por que existe essa diferença toda? Você acha que não existe racismo na polícia, Evandro? Cara, claro que sim, né? Em Se todos os segmentos. você não quer falar, pode deixar que eu falo, cara. É tudo no meu nome. Cara, se Não, tem instituição neste país racista, que é herdeira do que foram os capitães do mato durante o período da colonização, e o capitão do mato era aquele canalha pago pelo fazendeiro para ir capturar o negro escravizado que fugiu, que queria ser livre. Hoje nós temos, cara, a polícia. A polícia, um exemplo claro, veja as operações da polícia nos bairros nobres, de maioria absoluta de pessoas brancas, e como são as operações da polícia nos bairros periféricos, em que a população negra é absoluta. Por aí a gente tira, cara, fora os esculachos, enfim. Eu não confio em polícia, que nem tem uma música dos Racionais aí, eu não confio em polícia, raça do... O restante aí vocês já sabem. certo. 3 pontinhos. Cadê? Vamos lá. Pessoal, prisões no Brasil, ó. Em 2005, 39% das pessoas que eram presas eram brancas, 58,4% eram negras. Em 2019, olha só, 32% de presos eram brancos, diminuiu, né? E aumentou 58% para 66% o número de negros, né? Ou seja, a cada 3 presos, 2 são negros, tá? A proporção é essa, tá, gente? Isso aqui é em 2019, não faz muito tempo, tá? Isso deve ser por aí ou um pouquinho pior, tá certo? Mais dados aqui, ó. Vítimas de mortalidade materna, ou seja, as mães que morrem, né, em ocasião do parto. 60% das mães que morrem em ocasião do parto são negras, 34% são brancas. O que mais que a gente tem aqui? Vítimas de homicídio no Brasil, né? A gente já viu isso aqui. Crianças que morrem com menos de 1 ano, até nisso, gente, olha lá, crianças que morrem com menos de 1 ano, 61% são negras, 35% são brancas, certo? Então não é uma simples coincidência, gente, até nisso a gente consegue enxergar racismo, preconceito, né? Isso vem de tempos, isso vem se arrastando desde lá até aqui, e se formou uma estrutura que se tornou uma coisa normal, mas não deve ser, não é para ser, tá? Ô, Wander, Oi? me permite, assim, fazer uma pergunta para as outras pessoas se elas têm essa impressão que esses dados apresentam. Assim, um pouquinho a opinião, senão Pode falar. isso aqui pode ficar um monólogo, ou então, no máximo. Uhum. Assim, eu acho que seria interessante ouvir um pouco o que, Sim. o que as pessoas... Então, eu ia só encerrar essa parte dos dados aqui, aí eu ia parar um pouquinho para o pessoal comentar. Desculpa. Pode ser? Tem mais um slide, eu acho, ou não tem mais slide também, peraí. Rapidão. Esse é o último slide mesmo. Dessa parte, né? Pode ser. Tainara, pode sair, Tainara. Obrigado pela presença, por enquanto. Pessoal, alguém quer conversar? Alguém tem essa mesma visão? Alguém discorda? Alguém quer expor alguma opinião? Essa é a hora, tá, gente? Depois eu vou deixar mais para frente no final da reunião. Mas se alguém quiser conversar agora, por favor, levanta a mãozinha. O espaço está aberto para vocês. Não acabou não, tá, gente? A reunião não acabou ainda não, tá? Pode ficar aí que tem mais coisa legal. Queria saber porque os... Tipo assim, se na hora que você falou assim, que o bebê morre, tipo... Mas por que os negros morrem? Tipo assim, por que eles morrem Olha, antes? um dos principais motivos pode ser de fome, tá? Outro motivo bastante grande nesse caso aí é as mulheres que tentam fazer aborto numa clínica clandestina e aí acabam por assassinar, matar o filho, né? Bom, não sei se é loucura, mas tipo assim, na favela, né,
tem mais negro, né? Sim. Assim. Então, se tem mais negro, quando são atendidos para ter na hora do parto, será que eles, assim, eles atendem rapidão, demoram um pouquinho, aí talvez a mãe não aguenta? Acho que ela quer saber de negligência médica, por uma questão racial também. Acho que é isso que ela quer entender. Sim. Você quer falar, meu bem? Pode falar, se você quiser. Tá quietinha aí. Não. Eu queria saber disso mesmo. Tá. Eu acho, se eu tiver entendido bem a pergunta dela, ela quer entender, né, o número de crianças mortas, que é assustadoramente maior o número de crianças pretas, e certamente isso está, Ellen, relacionada à condição social do preto no Brasil. Porque as pessoas não importam muito, né? Sim, como você mesmo pensou, a maioria da favela é preta, né? Se a maioria da favela é preta, logo não tem tanto poder aquisitivo, não tem dinheiro, né? Não pode pagar um hospital de qualidade. Então, é justamente essa estrutura mesmo, que desde aquela formação que o professor falou anteriormente, desde a expulsão dos escravos ao léu, que eles foram jogados mesmo, sem direito a nada, sem direito trabalhista, não teve nenhuma reparação e nenhuma estruturação para que esse grupo fosse inserido na sociedade. Isso são sequelas, esses dados são sequelas de tudo isso que o professor falou anteriormente, mostrando naquela setinha. Não foi preparado um ambiente para absorver esse povo e dar dignidade a ele. E as sequelas a gente vê até hoje. É que eu pensei que era loucura minha falar isso. Não é loucura, não. Você está compreendendo exatamente a ser compreendido. Tá bom. Wander. Oi. A Ellen citou uma questão importante aí, que eu quero rapidinho falar, essa questão da violência obstétrica. O que é isso, Ellen e os demais? Há no Brasil a ideia de que os negros são mais fortes fisicamente, né? E não só, assim, que a gente é mais resistente. E, inclusive, com relação à mulher negra. Há na cabeça da medicina brasileira, e quem está dizendo isso não sou eu, existem pesquisas que comprovem isso, vocês podem dar um Google depois que a gente sair daqui, né, para vocês verificarem o que eu estou falando. Há em muitos hospitais mulheres, posso falar Bauru aqui, nós tivemos um ano aqui em Bauru que morreram muitas mulheres negras. Por quê? O que acontece, Ellen? Eles, com essa ideia de que a mulher negra é mais forte, ele vai deixando a mulher grávida na hora de dar à luz, deixa a mulher ali. Até muitas vezes a mulher morre porque ela precisava de uma cesariana para que fosse tirado, mas por essa ideia de que a mulher negra é forte, o médico foi deixando. Então, nós temos esse problema, né? Tem artigos científicos que falam a respeito disso, que tratam dessa questão. Enquanto que uma mulher branca tem uma assistência, um cuidado muito maior, por conta de uma suposta delicadeza e tal, de uma suposta fragilidade, a mulher negra não. Na hora do parto, ela simplesmente ela é tratada assim como um bicho, né? E aí muitas sofrem e acabam morrendo, e aí, infelizmente, também o seu próprio filho. Mas essa é uma das causas. O Wander citou a questão da fome, nós temos a questão das balas perdidas, a perspectiva de vida de um menino, de uma criança negra ou negro, é muito menor do que de uma criança branca. Assim, a perspectiva é o que esse cara vai ser, aonde ele vai chegar? Já vi duas, tipo assim, eu tenho a namorada do meu irmão, ela é branca, né? Quando ela foi atendida, ela foi bem rapidão, sabe? Já tava arrumando as coisas lá pra ela. Só que minha tia, ela é negra. Aí ela falou pra mim como é que foi, né? Quando ela achou que tava doendo a barriga dela, que já tava, né, quase pra nascer. Aí ninguém, tipo, tava prestando muita atenção nela. Porque o hospital tava muito corrido, sabe? E ela tava precisando de ajuda, ela falou. Depois de uma moça lá, foi lá e chegou nela e falou com ela, mandou entrar na sala. E ela teve parto normal. É complicado, é bem por aí mesmo, viu? Existe muito isso, viu? Não vou falar que são todos, mas existe sim, existe sim.
A Fran Moreira aqui, eu não sei se é Fran o nome, mas é que tá digitando no chat aqui. Parabéns, viu? Boa colocação, tá? Chamam o negro de vagabundo, que ele não trabalha, mas aí ele vai procurar trabalho e muitas vezes não aceitam ele porque ele é negro. Isso existe muito mesmo. A gente vai ver aqui já já nos próximos slides aqui, tá bom? Vou continuar aqui. Posso continuar, Rui? Mano, aqui o MC é você, o mestre de Você já, cerimônias aqui é você. você já completou o Não, tá raciocínio já suave. sobre o assunto? Ah, Beleza. louca, a Ellen fechou aí, ó. Parabéns, Ellen, foi bem também. Pessoal, agora eu queria falar isso aqui, o racismo na TV brasileira. O que vocês acham? Existe racismo na TV brasileira? Eu vou até tirar da tela para olhar na cara de vocês aqui agora. Se eu conseguir. Pronto. Quem de vocês conhece um galã de novela negro? De alguma novela que você assistiu? Mas o galã, aquele personagem principal, protagonista, aquele que as mulheradas babam pelo cara. Alguém lembra de algum personagem desse tipo? Nunca vi. Até existe, já existiu alguns, mas pouquíssimos. Alguém lembra de algum? Não, né? Ah, tá bom, Isabela. Will Smith, lá nos Estados Unidos. Não chega a ser um galã de novela, né? Eu acho que ele é mais um Mas é do bom Brasil? ator. É do Brasil também e dos Estados Eu Unidos? queria saber mais do Brasil, mas foi bem lembrado o Will Smith lá. O Will é bravo. É, E alguém de vocês já viu ou já assistiu alguma novela que os negros são escravos? Já, Já, né? Vocês já viram novelas ou filmes que a negra é empregada doméstica? também. Também, né? Vocês já viram um filme ou novela com mulheres no papel de principal, atriz principal, que se gira em torno dela a história? Lembram de alguma novela do tipo? Que o que vem na minha cabeça aqui de momento é a Thaís Araújo, né? Que sempre está fazendo novelas, mas a única novela que ela fez que ela era a principal, a atriz principal, a protagonista, ela sofreu milhares de ataques na internet. Então já pesquisei sobre isso e vi, tá? Essas coisas. Mas a gente tá cheio de ator aí negro bom que não tem espaço. Quando tem é para ser bandido na televisão, para fazer o papel de traficante, fazer o papel de assaltante, ou de porteiro, ou de zelador, né? Ou um papel musical. Né? Nos Estados Unidos tem. Tem. Tipo, tem o Will Smith, tem todo mundo odeia o Chris. Sim, porque a mãe dele, né, também tem um papel muito principal lá também. Certo. Tem sim. Tem mais do que aqui, né? Mas ainda a porcentagem, a proporção não é igual, tá? Hoje em dia tá melhorando muito, mas aqui no Brasil ainda tem muito pouco. A gente tem o Lázaro Ramos, que é um cara mais famoso aqui. Tem... Quem mais que tem? A Thaís Araújo, tem a... Eu esqueço o nome daquela outra atriz, que é uma preta bonita, que ela fazia papel sempre de escola de samba, ela era passista da escola de samba, tá vendo? É assim que, mais ou menos é assim que funciona, né? Quando a mulher negra ela é um dos papéis principais, ela tem que ser sempre assim. O corpo dela é usado como meio de trabalho, né? Ela tem que ser a passista da escola de samba, a mulher negra bonita, né? Princesas da Disney negra Geralmente, Wander, nos papéis. Isso aí, Isabela. Disney tem. Até na Disney, ó. A Disney, a Isabela, né, falou que a única princesa da Disney negra é a que beija o sapo é a que beija o sapo, né? Que é a Mulan. Vai lá, Rui, manda bala. Então, assim, geralmente os papéis atribuídos aos negros e negras são esses papéis aí inferiores, subalternos. E geralmente, quando se trata da mulher, é pior ainda, porque do homem negro, você citou aí, ele é o porteiro, ele é o gari, ele é aquele cara bacana, é o do samba, ou às vezes ele é o traficante, é o ladrão e tal. Mas da mulher negra, quase sempre tem uma relação com a sexualidade dela. Ou ela é a prostituta, né? O caso da Thaís Araújo, que foi protagonista na novela
fazendo o papel de uma moça prostituta, né? É um absurdo. Ou então, como você falou aí da Juliana Alves e de outras, Sharon Menezes, assim, é mais com relação à sexualidade, Aham. né? A gente não vê um papel de uma mulher negra sendo uma empresária, ou que tenha Sim. um papel importante por ela ser Aham. intelectualmente privilegiada. Ao passo em Sim. que é comum, nós naturalizamos que esses papéis sejam de mulheres e de homens brancos, porque assim, na nossa cabeça, gente bem-sucedida que chegou lá pelo talento, pela inteligência, pelos estudos, é coisa de branco. Para ser preto, para chegar lá, tem que ser jogador de futebol, músico, ou então bailarino, gente que trabalha com outras coisas que não o intelecto. E isso não é de hoje, isso tem um processo histórico que formou isso, lamentavelmente, né? Verdade, verdade, sim. Inclusive agora a Thaís Araújo já está fazendo um papel na novela de advogada. Aí já tem muita gente falando, né, que não combina com ela, papel de advogado para ela, e não sabe por quê, né? Tá começando a ter algumas coisas assim que estão tentando querer aparecer, né? Algumas mudanças estão querendo surgir aí. Tomara que isso seja promissor daqui para frente. Olha lá, ó, a cor dos apresentadores na TV brasileira. Pessoal, vocês conhecem apresentadores negros na TV brasileira? Papel de destaque mesmo? Eu tô lembrando aqui da Maju, né? Que agora, ela, depois de tudo que ela passou, de tudo que ela sofreu, de ataques racistas na internet, por conta da cor, né? Eu lembro dela. E lembro de alguns outros repórteres, né? Agora, apresentador mesmo, tá aqui, ó. 96% são brancos, 3,7 são negros. 3,7 na TV brasileira. Ou seja, a cada 100 apresentadores, 3,5 praticamente são negros. Olha a discrepância, né? Muita coisa de diferença. O racismo na busca de emprego, gente. Ó, peguei isso aqui da internet. Ó. Foi uma coisa que apareceu uns dias atrás aí que foi verídico, foi verdade, né? Não é fake news, procurei saber, tá? Olha lá, uma mensagem no WhatsApp que era procurando pessoas para trabalhar. As únicas exigências eram não podem ser negras, gordas e precisam de pelo menos 3 meses de experiência. Preciso de 5 cuidadoras com disponibilidade para trabalhar de dia e 5 cuidadoras com disponibilidade para trabalhar à noite, né? Quem aí tem disposição, tal, quem tem interesse, né? Então, ó, uma vaga de emprego que deixa claro que não pode ser negra. Por que será, gente? Por que não pode ser negra? A negra não sabe fazer o serviço de cuidadora, não consegue cuidar de uma pessoa porque ela é negra? Simples fato dela ser preta, não consegue fazer as coisas? E aqui é um outro exemplo. Ó. Estou contratando promotoras de eventos. Quem conhece as promotoras de eventos sabe que são todas Barbies, né? Trabalham fazendo divulgação de eventos, de shows, de balada por aí, né? Exigências, maiores de 18 anos, cabelo longo e liso. Aqui já é uma indireta, né? Bonita, magra, nariz fino. Aqui foi o ponto, tá, gente? Quem é negro ou quem conhece um pouco sabe que as pessoas negras têm por característica do biotipo, característica física, ter o nariz um pouco mais alargado, mais achatado, tá? Então, quando você fala nariz fino, você não quer dizer que você não quer uma negra ali, mas você está deixando subentendido aquilo, tá bom? Vixe, Maria. De preferência com olhos claros. Então é para vocês terem noção do que acontece por aí, gente. Ó, aqui é a mensagem da internet, mensagem do WhatsApp, do Facebook, coisas reais que acontecem aí, não é nada feito, tá? Agora mudando para representatividade em cargos de chefia, ó. Apenas 29,9% de pretos ou pardos, ou seja, o preto não consegue atingir os cargos de chefia, né? Não pode ser um presidente de uma empresa, né? Não pode ser um gerente, tá certo? Sempre tem que ficar, a maioria das vezes, com aqueles cargos mais que pagam menos, que tem mais serviço braçal, tá certo? Então, ó, 29%, está vendo em números aqui, a cada 100 pessoas, somente 30, vai arredondar para mais aqui. A cada 100 pessoas, 30 conseguem um cargo de chefia sendo negro, tá? Posso só aumentar esse percentual aí? É Pode. bem possível, é quase certo, eu diria até que é certo, que esse número de cargos em chefia diminua muito se o preto for mulher. Sim. Se o preto for mulher, aí entra outra questão, que é a questão
do machismo, que ele é ainda mais agressor quando se trata de uma mulher preta. Verdade. Bem colocado. Vamos falar aqui do rendimento médio mensal agora. Ó. O branco recebe, em média, por mês, 2.800 mil. O preto, em média, 1,6, 1.600. Isso, gente, para poder fazer a mesma função. Às vezes, na mesma empresa, a pessoa ganha muito mais do que a outra pelo simples fato de ser branca e a outra não, tá? Quando você vai contratar funcionários, as empresas fazem aquela, né, dinâmica, aquela entrevista, você pode ter certeza, pessoal, a maior 90% dos casos, se tiver 2 funcionários em igualdade de condições, ou seja, 2 funcionários com capacitação para aquela vaga, né, não tiver nenhum critério de desempate, os 2 forem iguais, assim, não, esse aqui é muito bom, esse aqui também é muito bom, da mesma forma. Mas se um for branco e o outro for negro, você pode ter certeza que eles vão dar preferência para o branco. Você pode ter certeza disso. Agora, ninguém sabe explicar o motivo, né? Na verdade, a gente sabe explicar o motivo, né? A gente só não quer aceitar, né? Não quer ver, na verdade. Bom, pessoal, chega de notícia ruim, né? Vamos agora exaltar as coisas boas sobre a cultura negra, tá? Então, não é só coisa ruim, não é só de coisa ruim que vive o preto, tá, gente? Olha lá. Olha só que beleza. Isso aqui é uma parte da cultura negra, tá, gente? O cabelo, as tranças, tá? Então, a trança é uma forma de empoderamento feminino negro. Não só feminino, tem muitos homens que fazem trança também. Eu queria ter tranças no meu cabelo, mas infelizmente estou ficando careca, não consigo. Mas se eu pudesse, eu colocaria umas tranças no meu cabelo. Professora, vou ter que sair e entrar de novo, porque não tá aparecendo a imagem para mim. Tá aparecendo para vocês demais aí? Tá sim, aqui tá. Tá, então tá, beleza. Vai lá. Tá ok. Olha Tá só. ok. Olha o Black Power, né? Tainá Tertuliano. Mais uma vez fomos surpreendidos novamente, né? Então, pessoal, olha só que cabelo bonito, olha que moça bonita. Não por coincidência, essa moça é filha da minha esposa, que está aí presente, tá? A Sueli. Tem a quem puxar, tá bom? Então, eu quis trazer um exemplo vivo, né? Aqui de casa. Ela é minha enteada, mas é como se fosse filha, tá? E ela, no começo, ela tinha muito problema com aceitação, o cabelo dela era sempre alisado. Aí, de repente, ela começou a se reconhecer como negra, né? Que isso é o fator importante. E decidiu deixar o cabelo dela natural, cortou o cabelo curtinho, deixou crescer, e aí virou esse cabelo bonito aí, ó, cacheado, Black Power, firmeza, né? Então, as moças aí, ó, que ficam alisando o cabelo, com vergonha do cabelo, melhor você aceitar a sua condição, né? E bola pra frente. Olha lá que homem bonito também, ó. Esse pente aí, ó, é também sinal de empoderamento, sinal de resistência, né? Quem é preto sabe, né? Conhece esse pente, talvez quem é branco não conheça muito, mas esse pente ele é feito com as cerdas de aço, né? Para poder levantar, para poder fazer o Black Power aí, ó. O cabelo fica redondinho desse jeito aí, certo? Cultura negra, cabelo Black Power é cultura preta. Olha só aqui, ó, outro exemplo, turbante, gente. Esse turbante aí, ó, é outro símbolo representativo da cultura negra, né? Olha só, e não por coincidência, essa também é uma pessoa conhecida da minha família. Essa é a minha esposa, Sueli, que tá aí, tá? Tá na reunião aí, Sueli Tertuliano. Ela é professora lá do Anchieta também. É linda, como sempre, né? E mostrando aí o turbante, que é outro item da cultura negra, tá? Turbante no cabelo aí, esse lenço amarrado, que dá para ser amarrado de várias formas, dá para fazer vários modelos diferentes, certo? Sueli, você quer falar alguma coisa a respeito dessa cultura, das moças, você como mulher preta, quer falar um pouquinho sobre essa questão de autorreconhecimento, né, do reconhecimento como preta, do orgulho de ser preta novamente? Até foram tantos elogios, né? Uma raça danada.
Essa questão do cuidado com o corpo, a pele, o cabelo de nós, mulheres, homens também, que são vaidosos, nosso cuidado estético é bem sensível, bem delicado, porque, primeiro, parte da ideia que nós, durante muito tempo, agora um pouco menos, mas durante muito tempo, não fomos reconhecidos como tendo alguma característica bonita. O belo não se aproximava do preto, então o cabelo bonito era só o liso. O cabelo cacheado, crespo, o black power não era associado à falta de cuidado, à falta, às vezes, até de higiene. Então, se autoaceitar com essas características passa por um processo bem delicado, bem sensível. Encontrar produtos que atendam às necessidades desse tipo de cabelo também é outra correria, é outro problema sério, que a gente precisa garimpar, testar, experimentar misturas, porque a indústria de cosmético não nos aceita, nos enquadra como consumidoras, que daria lucro, agora menos, graças a Deus. Mas durante muito tempo sempre foi muito complicado encontrar produtos que atendessem à necessidade da nossa pele, à necessidade do nosso cabelo. E por conta disso, muitas vezes, para sofrer menos, é que a gente alisava, precisava alisar o cabelo, para poder encontrar produtos que a gente pudesse controlar, e também para ser aceito em determinados grupos. Então, é de muita resistência usar apresentar para todo mundo, deixar o cabelo crespo, deixar o cabelo afro, entender que é a sua beleza, ela não precisa atender aos outros, ela tem que atender primeiro a nós mesmos, porque começa na infância, a gente não brincou com boneca de cabelo crespo, a gente não brincou com boneca preta. Então, o padrão sempre foi o lisinho, a branquinha, e era bonito. As princesas da Disney, como uma das alunas falou, as princesas da Disney, da Princesa e o Sapo, a Tiana, que é a única preta que eu já vi, mesmo ela tendo cabelo liso, mas é a única preta que eu já vi, ela apareceu agora em 2010, 2000 e pouquinho. Então, antes disso, nenhuma representação de beleza preta. Então, eu fico sempre muito preocupada quando eu vejo as meninas mocinhas com os cabelos crespos presos, porque não encontraram provavelmente um produto que dê certo para soltá-lo, ou não tem coragem, receio de sofrer algum tipo de agressão na escola, que é muito comum. Ou até Então, a condição financeira também, né? Não a tem a questão condição financeira para financeira. comprar os produtos que são caros, né? Sim, também tem essa questão dos produtos direcionados para o nosso tipo, costuma ser caro. Então, é muito delicado e por isso a gente precisa falar mesmo, falar de autoaceitação, eu costumo dizer, solta, deixa subir, deixa armar, porque é a nossa ocupação de espaço. Para mim, é isso que representa. O meu cabelo, principalmente, representa a minha ocupação. Obrigado, perfeita colocação. Pessoal, voltando um pouquinho lá na questão das profissões, né? Eu queria fazer um comentário aqui. Universidade, eu acho que faltou esse slide, não sei se eu coloquei, eu acho que eu acabei esquecendo. O acesso à universidade também, né? Ele é muito difícil para os negros, tá certo? Hoje em dia ele é um pouquinho melhor por conta da política de cotas raciais, tá? Mas ainda não está nem perto do que seria o adequado, tá certo? E eu pesquisando, assim, eu vou pesquisar, porque eu falei assim, ó, o negro já é difícil entrar na faculdade. Imagina ele entrar numa faculdade de medicina, que é um curso caríssimo, né, um dos cursos mais caros que tem. Aí eu tive a curiosidade de procurar na internet, no Google, uma foto, né, de formandos de medicina, tá? Curiosidade mesmo. Então, vou convidar vocês a fazer isso comigo, ver se vai aparecer para vocês certinho, se vai dar para enxergar, tá? Vou pegar essa foto aqui que apareceu. Dá para enxergar aí, pessoal, essa foto?
Sim, dá para ver. Eu saí aqui, né? Olha aí. Olha aqui, ó. Vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Acho que não funcionou muito bem, não. Mas aqui, pessoal, vocês conseguem enxergar? Ó, consigo enxergar uma moça aqui, né? Preta, do cabelo liso. E só, viu? Que eu tô enxergando nessa foto. Hum. Tem essa foto aqui também. Dá para enxergar mais ou menos? Vocês conseguem enxergar algum preto mesmo? Nessa foto? Estão se formando em medicina. Quem já foi atendido por um médico negro, um médico preto mesmo? Eu já fui atendido por um médico preto. Só que não era brasileiro, era cubano. Eu já vou dizer logo. Se você procurar depois, façam esse exercício em casa e pesquisem lá. Isso não é só com medicina, tá? Se você digitar aqui, ó, formandos, esqueci um S, em direito, por exemplo, você é advogado. Olha aqui, ó. Primeira fileira, toda branca. Segunda, tem uma moça aqui que parece ser negra, né? Você pode pegar, são 4 pessoas numa sala de 50, né? Olha essa foto aqui, uma turma de formandos em direito. Essa não tem nenhum, gente. Talvez esse rapaz aqui de trás, talvez esse, mas por foto assim, aparentemente pouquíssimos, tá? Então é um desafio que a gente pode fazer em casa, né? Putz, por que será que tantas pessoas se formam e tem tantas poucas pessoas negras, sendo que a população brasileira é formada por 54% de pretos ou pardos, né? Que se declaram, na verdade, como o Rui já falou, né? Que é muito mais que isso. Por quê essa discrepância, se a maioria são de pretos? Né? É coisa para se pensar. Então, deixa eu fechar aqui. Não vou fechar a reunião, deixa eu tomar cuidado. Não fecho toda a reunião. Continuando aqui, ó, mais uma foto bonita, né? Uma criança linda, maravilhosa, que eu não conheço outra mais bonita que essa, que é a minha filha. Mais uma figurinha carimbada aí. Minha filha com as suas madeixas aqui, ó, que desde cedo a gente incentiva ela, né? Deixa o cabelo dela bem solto, cacheado. E ela adora o cabelo dela. Aqui quando ela era um pouquinho menorzinha, né? Isso aí faz parte da cultura preta, tá? Cabelo cacheado, cabelo black power, trança, turbante, é tudo coisas de autoaceitação, né? Olha aqui, ó, capoeira, gente, é um patrimônio cultural brasileiro, tipicamente, né, preto. A música, né, ó, pus essa imagem em homenagem ao Rui, que curte um pericão, eu também curto bastante. Com certeza. Música brasileira, né? Olha aqui outra moça linda, né, que é a Isa, uma das mulheres mais lindas da música brasileira aí. E aqui tem vários outros, né? Criolo, 50 Cent americano, Mano Brown, Snoop Dogg, Notorious Big, Sabotagem, MV Bill, acho que isso aqui é o Afro X, se não me engano, a Carol Conká, o Emicida. Esse aqui, se não me engano, é o Eminem, né? Ele tá aqui, ele é o único branco da lista aqui dos rappers, né? Penetra aí. Não deu, ia passar um negócio na cara dele aqui para apagar, mas não tô brincando. Então, a música brasileira negra assim, é muito rica, tá? Então, é patrimônio também. E aí eu quero entrar um pouquinho no assunto, se vocês me permitem, falar um pouquinho do funk, né? Que é um assunto que a gente tem que falar. Eu acho que é um assunto bacana para a gente conversar, porque assim, eu também já tive esse conceito, esse preconceito sobre o funk, né? O funk é um ritmo totalmente da periferia, é um ritmo totalmente preto, né? Ele é feito na periferia. E aí eu uso sempre aquela frase que eu costumo falar, tem aquela frase, cachorro gosta de osso, não é verdade? Cachorro costuma gostar de osso. Mas, na verdade, se você colocar um pedaço de osso do lado dele, do lado dele um pedaço de carne, ele vai comer a carne ou vai comer o osso? Ele vai comer a carne, né? E isso acontece com a música brasileira nas periferias, né? O pobre da periferia, o preto que está lá, ele quer conhecer coisas novas, mas não é oferecido a ele. O que é oferecido para ele é o osso, né?
E aí o que acontece? Esses pretos que estão lá na periferia, eles começam a produzir música para eles mesmos, que é uma coisa que está ligado à questão social dele, uma coisa que ele entende, uma coisa que ele vivencia, né? E o funk é muito isso. Claro que tem letras de funk que são horrorosas, que eu também não concordo, né? Mas na maioria das vezes os funks têm uma melodia, uma letra, que é nada mais do que aquilo que ele vive ali. É o que ele está acostumado a vivenciar ali na periferia, certo? Então eu já fui um desses que, confesso que torceu o nariz pro funk, né? E hoje, apesar de não gostar, eu reconheço como uma cultura super importante para a periferia brasileira e para o povo preto. E quem é mais antigo vai se lembrar que o samba era considerado música de bandido também, né? O samba, que hoje a gente tem aí o samba e pagode, teve origem nessa questão dos negros se reunirem, batucar nos instrumentos antigos, instrumentos de percussão vindo da África e tal, e aí começaram a fazer o samba. E o samba foi considerado até há pouco tempo atrás, não faz muito tempo, foi aí década de 80, 70, 80, quem tocava samba era vagabundo, né? Então, o funk é mais ou menos isso, gente. Quem gosta de funk, hoje em dia o pessoal torce o olho. Nossa, você gosta de funk, você né, não faz nada. Deixa eu te dar a palavra, Rui, rapidinho. Então, vamos abrir o nosso coração para o funk. Não é preciso gostar, mas é preciso entender que aquela pessoa que está ali curtindo o funk é porque é aquilo que está sendo apresentado para ele e é uma coisa que ele vivencia, é a realidade dele que está ali na letra da música, assim como o rap também, tá? As letras de rap falam da periferia, dos assassinatos que acontecem lá, que a polícia vai e faz isso e aquilo, acontece, tá? Então, acho que é isso que eu queria comentar. Rui, quer falar? Se alguém mais quiser falar, levanta a Então, mão. Wander, essa questão do funk, cara, ela não é do funk. Levanta a mão, que você já fala, tá? Quem falou Como aí é que eu por diria? baixo? Esse Eu vou. preconceito com o funk. Como você citou aí, cara, nós tivemos o samba lá no começo do século XX criminalizado, a capoeira, nós tivemos o candomblé, nós tivemos o jongo, tudo que se refere, tudo que é de origem negra, numa sociedade racista como a nossa, vai ser criticado, vai ser objeto, de perseguição. Não é? Hoje nós estamos falando do funk porque o funk desses movimentos todos é o caçula, vamos dizer assim, é o Sim. caçulinha. E aí, assim, a gente vai esbarrar numa questão, é bom ou não é? A letra é boa ou não é? Mas se for falar de letra ruim, cara, se a gente puder colocar esse juízo de valor, nós vamos ver letras assim que você não vai gostar, que para você vai ser ruim, em todos os ritmos musicais, cara. Você pega, por exemplo, o rock. Eu posso citar aqui uma banda de rock que faz letras, ou fazia, a banda Raimundos. Eu, na época de adolescente, eu gostava muito. Mas assim, letras assim, sem conteúdo nenhum. Sem Sim, sim. conteúdo nenhum. Aí você pega, por exemplo, esse sertanejo universitário. Me desculpem aí o trocadilho, é porque eu acho muito semelhante. O sertanejo universitário, cara, tá cheio de letra ruim, mas assim, toca na Globo, toca em todo lugar, tá tocando nas rádios. A gente não vê esse mesmo tipo de crítica, esse mesmo tipo de perseguição. No Sim. churrasco das famílias tradicionais brasileiras, tocam o quê? O sertanejo universitário, com criança ali do lado. Mas aí, se alguém falar em tocar um funk, essas mesmas famílias tradicionais brasileiras que escutam a porcaria de um suposto caipira, vão se levantar e aí vão rebuscar aí na moral, na ética hipócrita deles, que aquela música não pode, porque fala isso, que fala aquilo. Entendeu? Mas Exatamente. assim, a questão não é essa, a questão não é a pornografia, a questão não é a besteira sendo dita. A questão é que é música de um tipo de gente, né? É um tipo de gente que mora onde? Na periferia, que é um tipo de gente que a condição econômica é o quê? Pobre, é um tipo de gente que tem um fenótipo, que tem uma aparência física qualquer, preta. Enfim, o ódio não é a música, porque a música em si, ela toca inclusive em balada de elite. Ela Sim. toca em balada de elite. O Muito bem problema é colocado. que não pode entrar, o problema é que não pode estar lá dentro, é o que faz a música, é o preto, é a quebrada. Esse não pode estar lá, não. Mas até a música deles a gente às vezes tolera,
eles aqui não podem estar aqui. Verdade, apropriação cultural, né? Prosseguindo aqui, gente, ó, outro elemento da cultura preta aí, ó, o grafite, gente, né? Que faz parte também dos elementos da cultura hip hop, né? É o grafite, é o skate, é a street dance, a dança de rua, né? Tudo faz parte da cultura preta, tá, gente? Então, olha que bonito essa imagem desse painel aqui de grafite gigantesco, né? A gente tem a proporção aqui pelo tamanho das pessoas, né? Ó, parecem formiguinhas. Olha essa moça tirando foto aqui, olha o tamanho desse grafite perto dessa moça. Uma coisa que eu admiro muito é o grafite. Outro grafite aí, ó, também, né? Bonito. Tem alguns personagens aí, famosos, né? Da cultura preta, num grafite, que é um elemento da cultura preta. Certo? Marielle presente, sempre. Pessoal, alimentação. Lineker também, viu? Lineker, né? Marielle presente e a cozinheira, a baiana, a preta, que faz comida deliciosa. Então aqui a gente tem o que, Rui? Caruru. Cara, não sei, infelizmente eu não sei. Assim, eu sou péssimo no negócio de culinária. Quem Não dá manja para é a enxergar, Keila. Tem uma galera aí que. não dá para enxergar muito bem, mas como é que é? Abrobó, caruru. Tem aqui os camarões para preparar o acarajé. Acarajé, provavelmente ela está preparando acarajé. Esse aqui do amarelinho, provavelmente é o vatapá. E o caruru, esse aqui que é feito com quiabo, camarão e vinagrete. É verdade, é o acarajé. Aqui o bolo, aqui deve ser uma tapioquinha, né? Que também é tradicional, uma cocada, né? Rapaz, essa mesa tá bonita. Pessoal, trouxe aqui algumas palavrinhas e expressões para a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba falando e não se atenta, tá? Então, ó, tem expressões que são diretamente ligadas com o racismo. Coloquei aqui, ó, mercado negro, lista negra. Normalmente a gente costuma falar que uma lista negra é uma lista com o nome das pessoas que devem, né? Mercado negro é onde vende coisas que não podem, coisas proibidas. Mesma coisa com magia negra. Magia negra é aquela religião que faz coisas horríveis, né? Ovelha negra da família. Então, sempre quando você coloca o nome negro, você está se referindo a alguma coisa ruim, né? Então, você não precisa usar essas expressões com o nome do negro aqui. Mercado negro, lista negra, magia negra, ovelha negra, e deve ter mais alguma que eu me esqueci, tá? Então, você pode substituir lista de devedores, mercado irregular, mercado ilícito, tá? Não precisa de falar essas coisas com a palavra negro no meio. Outra palavra que se usa muito, ó, é o inverso, é o oposto, inveja branca. Se o mercado é negro, é ruim, a inveja branca é boa. Ah, eu tô com uma invejinha branca de você, né? Ou seja, uma inveja boa, porque é branca. Se fosse preta, seria uma inveja ruim, né? Então, tomem cuidado com essas expressões também. Tá? Às vezes pode sair, né? Mas não deve, tá? Deve se evitar. A palavra denegrir. Essa é bem polêmica, hein? A palavra denegrir é uma palavra que quer dizer o quê? Tornar-se negro, né? Denegrir uma coisa é tornar uma coisa negra. Só que a gente usa essa palavra denegrir como uma conotação negativa, né? Quando você está denegrindo uma pessoa, você está querendo falar mal dela. Então, mais uma palavra que tem a ver com o racismo, tá, gente? Esse denegrir não era para ser usado com esse sentido. A coisa tá preta. Quando a gente fala que a coisa tá preta, tá boa ou tá ruim? Meu bem, o Rui vai precisar sair, tá se despedindo. Ô Rui, obrigado, camarada. Satisfação, muito obrigado mesmo pela força aí. Obrigado a você, gente. Tchau. Valeu. Sua contribuição foi de grande valia aqui para nós. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Pessoal, a coisa tá preta, né? Não preciso nem falar. Serviço de preto. Quem nunca soltou essa, né, gente? Tomem cuidado. Ah, nossa, mas quem que foi que fez isso daqui? Isso aqui foi feito de serviço de preto, gente. Uma coisa mal feita como essa. Quem que fez isso, né? Então, por quê? Porque serviço de preto não presta, né? Meia tigela. Até essa palavrinha, essa expressão simples aqui, que aparentemente não tem nenhum cunho racista, tem cunho racista, tá, gente? Antigamente, lá na escravidão, os negros que viviam trabalhando lá na roça,
Se eles não conseguissem cumprir a meta deles de trabalho lá na roça, eles só tinham direito a meia tigela de comida. E aí o que acontecia? Eles eram chamados de meia tigela, ou seja, aquele que não conseguiu fazer a sua tarefa direito, tá? Às vezes por estar cansado, por estar machucado, por não ter dormido direito e várias outras coisas, tá? Então, essas são algumas palavras, gente. Tem também a expressão feito nas coxas, né? Ah, isso foi feito nas coxas, foi feito errado, foi mal feito. Por quê? Porque na época da escravidão, as telhas, né, de cobrir as casas eram feitas na coxa do escravo. E aí o que acontecia? Muitos escravos tinham o tamanho de uma coxa grossa, outra coxa mais fina, um escravo era mais fortinho, outro era mais fraco. Então, ao moldar a telha de barro na perna, cada telha ficava de um tamanho. E aí, quando você ia cobrir, né, usar a telha para cobrir o telhado, ficava pingando, né? E aí, por isso que é usada essa expressão, feito nas coxas, porque caramba, fugiu a palavra. As telhas eram feitas nas coxas do preto, certo? E cada um tinha a perna de um tamanho. E tem algumas outras expressões que eu não estou lembrado aqui, que também não devem ser pronunciadas, mas quem quiser dá uma pesquisada aí que tem, né? Na internet, certo? E aí eu coloquei uma frase aqui, ó, de uma preta lá dos Estados Unidos, que era bem famosa, uma escritora. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Uma frase para a gente refletir, né? Ou seja, tem muita gente que fala, mas eu não sou racista, eu tenho vários amigos pretos, né? Essa que dá mais raiva de escutar, né? Não precisa ser, você não tem que ser, você não precisa ser racista, você tem que ser antirracista. Ou seja, você tem que lutar contra o racismo. Se você vê uma atitude racista, você tem que falar, você tem que agir. Você não pode deixar isso acontecer, porque hoje em dia, em pleno século XXI, isso não cabe mais na nossa sociedade, gente, tá? Então, é uma frase de reflexão. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. A nossa reunião aqui, os slides acabaram. E agora eu quero deixar o espaço para a gente conversar. Alguém querer falar alguma coisa? Quem tiver alguma coisa para falar, pode falar. Pode abrir o microfone e falar. Quem quiser sair, fique à vontade também. O conteúdo já foi dado. A Andréia quer falar? Pode falar, Andréia, fica à vontade. Oi, boa noite. Me fala, assim, que não me conhece, eu sou irmã do Wander, e eu sou mãe de pretas. Eu tenho filhas pretas, né? E é tão complicado a gente ser mãe de filha preta, que a gente vê isso acontecer, racismo acontecendo isso direto, sabe? Na escola, para elas, então, assim, elas sentem isso direto em escola, elas têm acesso a jogos, a contatos com outras pessoas, jogos online, e elas sofrem ataques também racistas até nesse meio, né? E dia desses, só para exemplificar, dia desses a minha filha, a Luísa, ela vive no celular, né? E ela estava fazendo uma pesquisa, eu não sei porquê, o que aconteceu até então. Ela fez uma pesquisa, ela entrou no Google e colocou pele feia, pele, né? E apareceu imagens, as primeiras imagens que aparecem nessa pesquisa do Google de pele feia, são imagens de peles pretas. E eu fiquei, assim, indignada com aquilo, porque eu não sei como que funciona essa ferramenta de Google, de pesquisa, eu não sei se são as pessoas que associam ou se é o próprio Google que faz isso, mas eu fiquei indignada com esse tipo de coisa, sabe? De ter uma resposta no Google sobre pele feia e o Google te joga de imediato várias pessoas de peles negras, né? Então, assim, o negócio tá aí para todo mundo, o racismo, ele tá aí mesmo, né? Então, a gente vê em todos os lugares isso acontecendo, né? Trabalho, como o Wander colocou, né? Na televisão, nas questões artísticas e todo o resto. E essa cultura preta realmente é difícil de aceitar, né? As pessoas não aceitam e acabam fazendo que o próprio preto não se aceite, muitas vezes, né? É difícil até para ele mesmo se aceitar preto, né? Então, era só para deixar essa colocação e essa minha indignação nesse sentido, né? Porque é muito dolorido para quem é preto e é dolorido para quem é mãe de preto,
porque a mãe do preto também sofre, independente de ser preta ou não. Tá bom, gente? É isso. Obrigado, perfeita colocação, maninha, sabe que eu te amo. Ai, a Kailane, tá com o nome Tamires. Tá acabando, Kailane, se você quiser sair, fica à vontade. Você quer falar alguma coisa? Eu queria escutar os meus aluninhos aí, que estão aí, os poucos aluninhos que sobraram aí. Quiser falar alguma coisa, o que achou dessa reunião? Tô vendo que quem tá aí, a Miriam tá aí, a Vi, a Vitória Manzano. Ciliane levantou a mão, fica à vontade, Ciliane. Obrigado pela participação, por estar aí até agora, tá? Guerreira, chegou então até o final. Boa noite, pessoal. Eu achei muito interessante. Para mim, sim, fazia tempo que eu não ouvia esse assunto assim num debate, sabe? Tão inteligente que nem você fez. Parabéns, professor. Assim, eu queria deixar só uma coisa assim que me incomoda muito também. Fora esse assunto do preconceito, o racismo, né, que ele é muito evidente para nós, a questão do preconceito contra quem é gordinho também, eu falo por experiência própria. Por ser uma mulher gorda, eu nunca tive problema com isso. O Vander me conhece há anos, a gente trabalha junto faz tempo, a Sueli me conhece, a gente trabalha junto há muito tempo, e eu não tenho esse problema. É assim, mas eu vejo muita gente, uma questão que eu já vi reportagens sobre pessoas que, por ser obesa, acaba participando de suicídio, fazendo suicídio, pessoas entram em depressão, então não se aceitam. Quantas mulheres a gente já viu na televisão que faz lipoaspiração, faz uma plástica e acaba falecendo, acaba morrendo, né? Porque não se aceita como é. Né? E eu acho que ser gordo, ou ser magro, ou ser branco, preto, eu acho que encaixa tudo nesse assunto sobre o racismo. Desde a cor dos olhos, se o cabelo é liso, se o cabelo é encaracolado. Então, foi muito importante escutar vocês falarem sobre isso para mim, e eu também deixo essa parte minha de falar como pessoa gordinha. Eu não tenho problema com isso, nunca tive, eu sou bonita, eu sou feliz do jeito que eu sou, certo? E é isso que eu queria deixar, porque o preconceito realmente ele não é só contra o preto, o branco, mas ele também. Você vai numa loja, não é toda loja que te aceita, eu já passei muito isso, tá? De você entrar numa loja aí, né? A roupa não serve para você, então. Mas eu não me importo, né? O importante é a gente estar feliz, respeitar todo mundo. E é isso que eu queria deixar para vocês também, que é como se fosse um desabafo, que é muito difícil também, né? Mas a gente tem que erguer a cabeça e saber que tem gente que realmente é ignorante, é mal educado, né? E é assim, tá bom? Obrigado da participação aí. Um abraço a todos, viu? Muito obrigado, Ciliane, muito legal sua colocação. E eu também, né? Eu também coloquei tamo junto aí no chat, porque eu também sou gordo, né? Também sou gordinho. Gordinho não, né? Sou gordo mesmo. E assim, eu já tive muito problema com isso, sim, tá? Na minha adolescência, na minha infância, na escola, eu sofri muito bullying com relação a isso, né? E tem gente que fala que é mimimi, bullying, naquela época não existia isso, mas não, gente. É realmente uma coisa que afeta, assim, a pessoa. Pra vocês terem uma ideia, eu sempre falava que não ligava. Assim como a Ciliane falou que não liga, eu também falava que não ligava, porque eu levava na esportiva. Eu não ficava brigando com os meus colegas por causa disso. Mas, em contrapartida, eu até hoje tenho cisma de ficar sem camisa nos lugares públicos. Eu não consigo ficar sem camisa no meio dos meus amigos. Para eu ir na piscina, eu até vou, mas assim, eu vou meio com receio. Tem certa posição que a gente fica, que a gente fala, putz, essa posição aqui minha barriga tá ficando muito grande, eu preciso mudar de posição, né? Eu fico murchando a barriga frequentemente. Então, assim, é uma coisa que veio de lá de trás da minha infância, né? Hoje em dia eu sofro menos com isso, né? Mas ainda tem um resquício, um pedacinho daquele bullying que eu sofri lá na adolescência, perdura até hoje, tá certo? E é o que ela falou mesmo, é difícil a gente encontrar roupa para vestir, as roupas para gordo são roupas de velho, né? Eles acham que a pessoa, porque é gorda, ela não pode ser estilosa, ela tem que ser um gordo feio, não é? Porque normalmente aquelas cores marrom, cor de burro quando foge, não é verdade? Não tem uma camiseta estampada, bonita, para o tamanho grande, né? É muito difícil achar. Então, tem que mandar fazer, né? Quando a gente quer uma roupa, tem que mandar fazer. Verdade. A minha mãe... Sem contar no preço também, né? Acaba sendo mais cara também, né? Os tamanhos especiais. A minha mãe que tá aí, ó,
não deixa mentir, que eu compro, às vezes eu compro uma roupa que não me serve, mas eu gosto muito daquela roupa. Eu compro, eu levo para ela fazer um pedaço do lado para aumentar, para poder servir, porque eu gosto daquela roupa. Então, estou agradecendo aqui, Dona Maria, muito obrigado por ter feito isso várias vezes. Agora bateu a emoção, viu? Gente, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Costureira, né, Wander? Muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Cozinheira, costureira, tudo que você possa imaginar. Devo tudo à minha veinha. Alguém quer falar alguma coisa mais, gente? Vitória, Miriam? Teve umas meninas que escreveram aqui no chat também. Não sei se você está vendo. Agora eu vou ver aqui. Viu? Gostei muito da live. É que esses alunos são muito tímidos. Eles não ligam a câmera e não ligam o microfone. O negócio dele é falar no chat, né? Mas eles entenderam, ó. Para tirar uma foto é a coisa mais difícil. Mas obrigado, Vi, pela presença. Muito bom vocês por aqui, tá? A Isabela, a Miriam, todas as alunas que ainda estão aí. Se eu esquecer de alguém, me desculpa. Deixa eu ver. Acho que só essas porque estão aqui agora. Passaram vários alunos, fiquei muito feliz com a participação de todos. Né? E completando aí, a gente falou sobre racismo hoje. E racismo é só uma parte do preconceito, né? Preconceito é aquele conceito sem você conhecer uma coisa direito. Você tem um pré-conceito, um conceito antes de conhecer. E esse preconceito existe de várias formas, né? A gente falou sobre um tipo de preconceito só aqui, que é o racismo. Mas a gente tem um preconceito contra gordo, que a gente chama de gordofobia. Tem um preconceito contra os homossexuais, né? Que é a homofobia, né? Tem preconceito com mulher, né? Como é que é o nome, meu bem, do preconceito contra as mulheres? Aí não é bem machismo, né? Machismo, né? Machismo, né? Que ocasiona várias coisas ruins. E vários outros tipos de preconceito, né? Infelizmente, com o nosso tempo aqui, só falamos do racismo, mas tem várias outras coisas que a gente precisa abrir os olhos e procurar pensar melhor na forma de agir, certo? Muito obrigado. Se alguém mais quiser falar, levanta a mão agora, o cálice para sempre. A Keila não quer falar nada, Keila? Eu só quero agradecer. Eu gostei muito de ter participado. Eu que agradeço. Muito legal, viu? Parabéns, Wander. Obrigado, eu que agradeço a presença aí. E é isso, gente. Se ninguém tem mais nada para falar, eu vou encerrar por aqui a reunião. Tá certo? Fiquem à vontade para sair, não vou terminar não. Só vou falar bem rapidinho. Tá, pode falar. Só dar parabéns para você, que foi excelente o encontro, viu? Parabéns. Tchau, Isabela. Ô, meu bem, obrigado. Muito proveitoso. Obrigado pela ajuda aí, você também. Parabéns, professor. Eu fiquei muito feliz de ter participado, fiquei mais feliz ainda de ver a sua, minha amiga. Eu estou muito feliz, viu? Parabéns, foi muito importante para a minha reunião. Até mais, um beijo. Sua mãe quer falar, meu bem? Dona Maria levantou a mão. Pode falar, Dona Maria. Todo o seu tempo agora. Precisa ligar o microfone, aperta em cima do microfone para ligar ele. Tá com a luzinha vermelha aí? Isso, ligou. Não, eu só quero dar os parabéns para você, para minha norinha linda. Minha sogra preferida. Que participou da reunião. E eu só quero falar que eu nunca pensei que eu ia viver para ouvir o que eu estou ouvindo. Me desculpe aí que eu não sei falar muito bem. Imagina, Dona Maria. Mas é isso, tá? Boa noite. Obrigado, Dona Maria, pela contribuição. Aí você machuca o pai, Dona Maria. Obrigada, Dona Maria. Machucou eu também, até meu olho encheu de lágrimas, gente. Tchau para vocês. Cada encontro é assim, uma emoção diferente. Obrigado por todos aí. Agora chegou a hora de sextou, né? Chegou a hora de tomar uma, que eu também sou filho de Deus. Falou. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigada, Wander. Valeu. Tchau, Débora. Obrigado. Tchau, mamãe. Tchau, Miriam. Tchau, Keila. Tchau. Tchau. Escutei a vozinha da Miriam. Como é que eu faço para desligar isso? Dona Maria, para a gravação, meu aperta na tela e aperta o telefoninho vermelho que vai estar aí para desligar. Aê, conseguiu!
Nossa, de manhã eu liguei pra minha mãe pra falar pra ela, consegui pra ela ligar, não consegui. Tchau, meu bem. Tchau, marido. Como é que eu paro a gravação agora? Como é que eu paro a gravação?